Temos uma sonora de outro Flávio, que é o Flávio Bolsonaro, comentando este caso da busca e apreensão determinada pelo ministro Moraes contra a fonte do jornalista Luiz Pablo no Maranhão. Vamos ouvir. Eu trato bem vocês, ó. Gente, dá pra beliscar, desculpa aí o improviso, tá? Tudo bem, senador? Tá gelada a coca, não? Tá. O que eu achei que vocês querem por alguma coisinha, tomar uma coquinha, tá, gente? E me solidarizar com vocês, né? A Angélica vai gravar com o senhor. Obrigada, senador. Me solidarizar com vocês pelo que aconteceu aqui agora. O Alexandre de Moraes acabou de determinar a busca e apreensão na fonte de um jornalista no Maranhão. Talvez vocês não estão sabendo ainda, mas a minha solidariedade, porque o sigilo da fonte sempre foi algo sagrado. Então vejam o que está em jogo no país, além de tudo, a própria liberdade de imprensa. Então, que todos se conscientizem aí da gravidade do que está acontecendo no país. Cadê o microfone? Nada justifica um ministro supremo determinar a busca e apreensão numa fonte de um jornalista que fazia matérias denunciando mau uso por parte do aparato de equipamentos públicos aí por parte do ministro Flávio Dino. Então, bom churrasquinho para vocês, já que o Lula não trouxe picanha, eu trouxe aqui dentro para vocês a picanha que foi prometida e ele não entregou. Mas o assunto é sério, Eu acho que tem que haver um momento de unidade da própria imprensa contra esse tipo aí de abuso, de ilegalidade, de arbitrariedade. Se um ministro do Supremo se sentir incomodado, ele determina a busca e apreensão na fonte de vocês. Que segurança a fonte de vocês vai ter para conversar com vocês e vocês fazerem o trabalho da imprensa. Então é um momento grave que o Brasil está passando, mais uma vez determinado aí pelo articulador político do Lula em Brasília. Candidato, você espera a manifestação dos outros ministros com relação a essa decisão do Moraes? Eu acho que seria, caso vocês cobrarem o posicionamento de outros ministros com relação a esse fato que aconteceu aí, para eles se posicionarem. Eu acho que o momento é de todo mundo se posicionar. Como é que foi o encontro com a Michelle agora? Ela acabou de chegar. Obrigada. Flávio, Bolsonaro estava mais preocupado com a decisão do que os jornalistas ou impressão minha? Olha, eu estava aqui ouvindo a declaração do Flávio Maceda e ainda estava processando essa notícia que a gente está comentando. Eu estava pensando aqui qual o pior aspecto disso. Tá? Eu estava me colocando na pele de alguém que hoje tem 19, 20 anos, 22, 23 anos, passou os últimos anos ouvindo esses discursos maravilhosos em favor do Estado democrático de direito, do combate ao autoritarismo, né? Da defesa dos mais desfavorecidos. E eu acho que o pior aspecto disso tudo que a gente está vendo é o fato de que estão tornando o conceito de democracia uma chacota. Quando você pensa sobre tudo que aconteceu nos últimos anos no Brasil e que continua acontecendo de forma cada vez mais grave, a conclusão é que mentiram para a gente. Nós, né, pessoas da minha geração, eu tenho 64 anos, que passamos a vida inteira sonhando com essa terra prometida da democracia, onde todo mundo ia ter liberdade, onde todo mundo ia ser feliz, e nós chegamos nisso. O que é que resta? Então o problema aqui é muito mais grave do que simplesmente trocar uma pessoa ou outra, ou corrigir o rumo de uma instituição. É como se tivessem prometido para a gente o paraíso e a gente está andando há décadas e nós chegamos agora e é um lugar horroroso. Essa tal de democracia que prometeram para a gente é uma chacota. E a pergunta é, para onde é que nós vamos daqui? Agora que a gente viu que é isso que eles queriam dizer com democracia, é isso que os políticos pensavam quando eles falavam em democracia, é essa democracia que os juristas queriam, né? Porque a maioria deles, boa parte deles, bateu palma para isso. É essa democracia que a maioria da imprensa estava pensando.
Onde é que a gente vai daqui? Essa pergunta que está na minha cabeça. Olha, como eu prometi para vocês, a nota da assessoria do Flávio Dino, ela fala um monte de coisas, né? Disse que jamais houve o uso irregular dos veículos e tudo mais. Disse que um carro blindado foi cedido por solicitação da secretaria e etc. E diz, a assessoria não pode transmitir detalhes da segurança do ministro, papapá. E também diz que a assessoria não possui outras informações, tendo em vista que os processos tramitam em segredo de justiça. Ou seja, ele, segundo a assessoria, nem o Dino sabe muito bem o que está acontecendo dentro do processo dele. Bom, acredite se quiser, não é? Se nem o Dino sabe, imagina nós. Bom, é melhor talvez nem saber, viu? O que eu acho mais curioso é que foi um ministro que pediu ajuda para o outro e o outro determinou segundo ritos legais, né? A gente ainda tem isso, né? Teve lá um documento que você mostrou aí com a decisão. Quer dizer, ainda existe essa tentativa de, ainda que, como a gente disse aqui, em violação flagrante de um artigo constitucional, mas ainda existe aí esse teatro, né, ainda não é o próprio ministro mandando diretamente a polícia sem mandato, sem decisão judicial nenhuma, né? Ainda tem aí uma ficção, ainda tem um documento, ainda tem... A gente só tem que perguntar até quanto tempo vai ser assim, né? Daqui a pouco não vai ter mais nem isso.